Bem, a Revolução Russa pode ser dividida em duas fases, tá? A primeira fase é a Revolução de Fevereiro, de 17, que vai derrubar o governo dos czares, mas que não vai assassinar eles ainda, tá? E vai sempre procurar estabelecer um cunho liberal, uma ideia mesmo de um capitalismo mais brando, uma revolução mais branda. Essa revolução prometia várias coisas, mas não cumpriu metade do que prometeu, e justamente por isso a segunda fase vai acontecer em outubro, né, de 1917, e essa segunda fase da revolução ela é liderada basicamente pelo Partido Bolchevique. A primeira fase da revolução, então, é uma revolução apoiada pela burguesia, né, pelos mencheviques. Os sovietes vão participar, sim, só que eles não vão ter tanta força quanto eles acreditavam. Essa revolução, ela é importante, não vamos pensar que ela não é importante só pelo fato de que ela não é a principal, mas ela é extremamente importante porque ela já traz a abdicação do Nicolau II, ela já quebra com a monarquia russa nesse momento. Vai acontecer sim uma cisão, né? Vai ser muito mais fácil de observar quem é bolchevique e quem é menchevique. Os bolcheviques vão estar sempre atrelados aos sovietes de Petrogrado, então eles vão... É o soviete de Petrogrado que vai pressionar o governo provisório, que é o que a gente vai ver mais pra frente. O governo provisório instaura uma república na Rússia e o Gergely, o Georgi Lov, perdão pela pronúncia, porque o russo não é meu forte, ele assume o governo como primeiro-ministro desse governo provisório que tinha a ideia de chamar uma eleição e de resolver os problemas, porém, meses se passaram e nada do que eles haviam prometido aconteceu. O Kerensky assume depois que o primeiro-ministro acaba é, saindo do poder, o Kerensky ele assume e ele vai tentar trazer um governo associado à burguesia, que vai gerar muitas críticas, obviamente, por parte dos bolcheviques. Perdão aí pelo barulho da moto, eu acho, isso, né? Perifa, vocês sabem como que é. As principais conquistas que a gente pode falar do governo provisório envolvem a abolição da pena capital, então pena de morte é uma coisa que existia na Rússia desse período, passa a não mais existir. Algumas liberdades civis básicas, tá? Liberdade de imprensa começa a existir. A abolição da discriminação étnica e religiosa, então a igreja ortodoxa, né, cristã-ortodoxa russa era muito controladora e sempre muito próxima do governo do czar, né? E ela vai sofrer algumas percas, mas não tão grandes quanto a da Revolução de Outubro de 17. O Kerensky assume, como eu disse, como segundo primeiro-ministro e ele tinha um projeto de uma monarquia constitucional. Então manteria, sim, a família real no poder, com todos os seus símbolos e signos, assim como na Inglaterra, porém o poder ficaria na mão da Duma ou na mão dos sovietes, que é o que não aconteceu. O Lenin volta, né, do seu exílio e começa a conversar nos sovietes, principalmente nos sovietes de Petrogrado, ele juntamente do Trotsky, de que tudo aquilo que o governo provisório havia prometido ele não cumpriu. E eles lançam as teses de abril, né, que vão ser conhecidas como paz, pão e terra. E o que significa isso? Paz, a saída da guerra. Então, que a Rússia saísse da guerra, da Primeira Guerra Mundial, o mais rápido possível. Haviam prometido, o governo provisório não cumpriu e o Lenin está dizendo nós precisamos disso. Então a saída da guerra que vai acontecer só com a assinatura do tratado, né, do acordo de Brest-Litovsk, em 1918. Medidas para acabar com a fome. Basicamente, a redistribuição de renda, tá, da população e distribuição de terras, a reforma agrária. Então, pegar essas terras que eram da nobreza e da igreja e dividir essas terras e dar um pedaço de terra, literalmente, para que todo mundo que não tem. Essa coisa da reforma agrária, que é um sonho tão grande aqui no Brasil e que dificilmente vai acontecer, já era um pedido da Rússia. Então, paz, pão e terra. Paz, saída da guerra, pão. Medidas para acabar com a fome e principalmente redistribuição de renda. E terra, reforma agrária. Como que o Lenin vai conseguir ter esse poder? Vai ter um financiamento aí da própria Alemanha. Sim, a Alemanha, por mais inimiga que fosse da Rússia, estava interessada em que a Rússia saísse da guerra. Por quê? A Rússia era uma grande potência? Não, mas principalmente porque o fronte oriental ficaria mais bem desenhado e as forças alemãs poderiam só ficar aí preocupadas com o fronte ocidental na região da França. As manifestações começam a acontecer, o povo sai às ruas, várias são as manifestações pedindo, né, que o governo provisório seja derrubado e em outubro de 1917 Lenin assume o poder tomando o palácio, perdão, tomando a sede do governo provisório, que era o Palácio de Inverno, se não me engano, e temos aí agora os bolcheviques no poder.
Bem, não pensem que os mencheviques vão aceitar muito bem e que as outras nações, mesmo em guerra aí, em torno da Europa, vão aceitar que uma revolução de cunho comunista, socialista aconteça. Então a gente já tem 1918, no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de Guerra Civil Russa, que aconteceu de 1918 até 1921. De um lado, o Exército Branco, que eram os czaristas, monarquistas, que queriam o retorno, né, da monarquia, apesar que Nicolau II e sua família foram assassinados com a Revolução Bolchevique. Muitos burgueses da Rússia que não querem o modelo socialista vigente, eles querem um modelo capitalista muito próximo do que aconteceu com as revoluções burguesas do século XVIII. O clero, que foi completamente extirpado da Rússia, então existem várias imagens e filmes que mostram exatamente os russos invadiram igrejas, destruíram templos, igrejas, roubaram ouro, prata, porque a igreja era um símbolo opressor e a revolução ela está acabando com tudo isso. E como o socialismo ele prega muitas vezes o ateísmo, aquela igreja não significava nada além de um outro símbolo de poder opressor. Então o povo vai destruir tudo, vai roubar tudo e vai pegar as terras da igreja e a reforma agrária vai acontecer. Então o clero ortodoxo vai querer ter a sua sede de volta, até porque a igreja ortodoxa tem a sua sede na Rússia. E os mencheviques, é claro, que não vão estar nada satisfeitos de perderem o poder. E também esses monarquistas de outros países que vão estar com medo dessa revolução acontecer e eles, né, e o capitalismo não imperar mais no país deles, se o socialismo der certo. Então é a hora de parar a qualquer momento esse problema, esses revolucionários. E do outro lado, a gente tem o Exército Vermelho, que é formado pelos trabalhadores rurais e urbanos que participaram desse processo revolucionário, né, com os bolcheviques, militares, né, simpatizantes das ideias aí socialistas e comunistas e que vão para cima do Exército Branco. O Trotsky é o cara que vai levar o Exército Vermelho e vai conseguir derrotar o Exército Branco, vai conseguir depois derrotar o Exército Verde e o Exército Negro, que eu não trouxe aqui, que são exércitos menores, um formado aí por alguns ucranianos anarquistas, que não vão aceitar o modelo do governo, já que o anarquismo ele prega o não governo, mas também são derrotados. O Exército Vermelho foi muito bem treinado e conseguiu derrotar aí esse Exército Branco. Muito se diz que o Exército Branco também foi derrotado pelo fato de que a gente tem que lembrar que a Europa está se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Então não valeria a pena se envolver em outros conflitos, mesmo que menores. Então o Exército Vermelho vence aí a batalha em 1921. Aqui a gente tem o Trotsky aqui no meio, né, dos soldados. A vitória do Exército Vermelho traz a consolidação da Revolução de Outubro e nós temos aí a criação da URSS, a famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, onde os sovietes, né, se tornarão aí sedes de governo e repúblicas de todo o território russo e todos falarão para o governo do Lenin nesse momento. E todos os sovietes serão importantes nas votações e nas decisões do governo de Lenin, do governo comunista. Socialista, melhor dizendo, né? Depois a gente fala, eu relembro um pouco dessas diferenças. O Partido Bolchevique ele vai alterar o nome dele agora para Partido Comunista, mesmo não chegando efetivamente num período, no estágio do comunismo. A minha lâmpada está diminuindo a luz, então eu estou ficando escuro, eu acho. Isso é uma dica para acabar logo, né? Mas tá acabando. Mas bem, esse conflito gerou quase 9 milhões de mortos, então foi um conflito importante pensando em números assim locais, né? Pensando que não é uma guerra gigantesca, mas foi uma guerra importante dentro de uma localidade. 9 milhões de mortos, 9 milhões de russos, basicamente. Bem, o primeiro governo do Lenin traz a NEP, que é a nova política econômica, né, que é conhecida como um passo para trás para dar 2 passos à frente. Essa é uma medida muito complicada, porque a partir do momento que a Rússia vira um país comunista, socialista, todos os outros países ao redor são países capitalistas, então as relações econômicas vão ser travadas, o embargo econômico vai acontecer, muito próximo do que os Estados Unidos fez e faz ainda com Cuba. Então a Rússia fica não consegue se manter sozinha. Então a ideia é espalhar a ideia da revolução, que é o que o Trotsky vai dizer, e depois o Stalin vai dizer, não, não é bem assim. As medidas basicamente da NEP, eu vou ler aqui só explicar rapidamente. A liberdade de comércio interno, para que o comércio acontecesse em toda a região da Rússia, por ser um país gigantesco, mas para que o fluxo dos produtos acontecesse em todo o território. Lembrando que essas fábricas agora são controladas pelo Estado e a produção dela, né, o comércio que acontece é em lucro para o próprio Estado, e o Estado vai devolver isso em saúde, educação, segurança para a população.
A liberdade de salário aos trabalhadores. Antes os trabalhadores não tinham salários, eles recebiam renda só para se manter e recursos. Agora eles vão ter um salário e a partir do momento que eu tenho um salário, eu ganho esse salário e consumo. Então eu tenho uma introdução ali de uma ideia capitalista, tá? Autorização para o funcionamento de empresas particulares. Então você abre um pouco para o mercado, não só estrangeiro, né? A NEP traz um pouco, mas interno, mas você já está criando novas classes aí, né? Então os ideais socialistas de fato começam a meio que morrer aí nesse finalzinho do governo do Lenin. Você tem uma permissão de entrada de capital estrangeiro, como eu disse, para a reconstrução do país, que tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial e depois se envolveu nessa terrível guerra. Então você precisava de dinheiro e de recursos. Mas ainda assim o Estado controlava a economia, o comércio exterior, os bancos e as grandes indústrias de base, como a indústria naval nem tanto, mas a indústria nuclear, né? Não à toa as grandes usinas nucleares estão nessa região, vise Chernobyl, né? Mais para frente. Bem, o Lenin acaba morrendo muito cedo, então se pensar que ele consegue chegar no poder e se consolidar em 21, já em 24 ele acaba morrendo. Antes de morrer ele sofreu 2 AVC, se eu não me engano. E então ali naturalmente o Partido Comunista já estava tentando entender para onde, quem iria assumir o governo, né? Quem iria ser o líder. O Stalin e o Trotsky vão disputar isso de uma forma absurda, tá? Essa liderança do Partido Comunista. O Stalin tinha um status quo, uma forma de articulação melhor que a do Trotsky. O Trotsky era um homem muito mais, né, da guerra, mas ainda assim tem vários textos muito bem escritos. O Stalin tinha mais know-how, digamos assim, tinha mais contatinhos, não sei. O Stalin tinha mais contatos, talvez, e ele conseguiu articular melhor a sua eleição. Bem, ele vai usar a burocracia e a espionagem, principalmente as fake news, né? O Stalin é o cara que vai utilizar inúmeras fake news para chegar até o poder. Eu não coloquei aqui o Trotsky, Lenin após a morte dele, aí já chegou do Trotsky, né? Aí tem o mausoléu do Lenin. O Lenin está hoje no Kremlin, lá em Moscou. Quando eu falo que o Lenin está, ele está mesmo. O corpo dele foi mumificado, né? Tem uma briga terrível, se mantém ou não mantém o corpo dele mumificado. Mas está lá até hoje. Eu não sei se está aberto para visitação ainda, porque às vezes eles fecham, às vezes eles abrem, mas quem quiser um dia ir para Moscou e ver o corpinho do Lenin, está lá, embalsamado, mumificado. As divergências políticas entre os dois basicamente se dividem na ideia de uma revolução permanente, que é o que o Trotsky defende, e um socialismo em um só país. O que significa isso? Para Trotsky, se a revolução ficar só na Rússia, todos os outros países continuarem capitalistas, mais cedo ou mais tarde a Rússia vai ser invadida e vai acabar com toda a revolução socialista. Então a ideia é espalhar a revolução socialista por toda a Europa e por todos os países. É a ideia do Marx, proletários do mundo todo univos. Então a gente tem que espalhar isso aqui. Em contrapartida, o Stalin diz, não, vamos resolver os nossos problemas. A gente tem que resolver o nosso primeiro. Então, é o socialismo em um só país. Tá? Dentre essas duas teses políticas aí, a tese do Stalin acaba ganhando mais poder e o Stalin chega ao poder. E de que forma? Principalmente com campanhas de fake news. Sim, isso não é algo novo, isso não é algo do Biruliro. Se vocês observarem, uma coisa que é engraçada, eu trouxe algumas imagens para vocês verem as manipulações de imagens que o governo, não, né? Não só o governo do Stalin, mas o próprio Stalin, seus amigos, vamos chamar assim, faziam para se manter no poder. Então essa é uma foto em que vocês podem visualizar aqui o Lenin, umas criancinhas, e essa é a foto original, e a foto do Stalin possui aí, né, ele aqui no meio dessas criancinhas. Então alterou um pouco a cor, não consigo voltar, mas depois vocês visualizem melhor, e ele aparece aí no meio do processo, né, perdão, da foto. Outra também que vocês podem analisar, ó, notem, ele está, né, aqui, então ele foi colocado digitalmente, digamos aqui, no momento que o Lenin está aí falando no palanque, mas quando a gente olha a foto original não há ninguém. Né? E no final, o Trotsky acaba sendo acusado de traição, é obrigado a fugir, foge para o México, conhece até mesmo Frida Kahlo e Diego Rivera, e Trotsky depois misteriosamente é assassinado no México, e aí sim, com seu inimigo arqui-rival
Trotsky eliminado, Stalin começa um governo megalomaníaco, totalitário, do qual a gente vai conhecer como stalinismo, que a gente vai falar dos regimes totalitários. Então, a gente fala de fascismo com Mussolini, a gente fala de nazismo com Hitler, mas a gente tem que falar do stalinismo do Stalin também, que é uma coisa louca e com um culto à figura de si mesmo, como vocês podem ver nessa imagem aí, onde ele é o grande pai da Rússia e ele que vai levar a revolução e toda a bondade, todo o poder dos russos. E que, de certa forma, ele leva um pouco, principalmente na Segunda Guerra Mundial, quando o Exército Vermelho, o Exército Soviético, entra em Berlim. E é isso, acho que ficou longo até demais, com a meia horinha aí. Espero que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida, anotem aí no post-it, sei lá, no caderno e mandem para mim. Tudo bem? E é isso. Se cuidem, lavem as mãos, parem de sair por aí. Fiquem em casa, assistam as séries de vocês, leiam os livros de vocês, mandem fotos legais para os crushes de vocês, mas não saiam de casa, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima.